Bom, aula 10, 18/6/2020, área de um triângulo pela razão seno. Então, nós vamos fazer a correção dos exercícios referente à aula 9, que aconteceu no dia 4/6/2020, matemática básica da segunda série. Então, exercício 22, a numeração, acompanhou a numeração do livro, para ficar bem fácil de vocês localizar. Então, a questão 22 pediu para calcular em cada caso a área do triângulo ABC. Então, nós temos o triângulo ABC, dois lados consecutivos conhecidos e o ângulo compreendido. Todas as vezes que eu conhecer dois lados e o ângulo compreendido, para identificar a área, nós utilizamos a fórmula pela razão seno, que é lado vezes o seno do ângulo compreendido dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser igual a raiz de 2 vezes 3 vezes o seno de 45 dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser igual a 3 vezes a raiz de 2, seno de 45 da raiz de 2 sobre 2 sobre 2. 3 vezes 1, 3, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 1 vezes 2, 2, tudo dividido por 2. 3, raiz de 4 é 2, dividido por 2. Dividido por 2. Esse 2 aqui veio da raiz quadrada de 4, que é 2. Então, 2 com 2 cortou, sobrou 3 sobre 2. Então, a área do triângulo é 1,5 centímetros quadrados. Na letra B, a mesma coisa. Temos aí o triângulo ABC. Conhecemos dois lados e o ângulo compreendido. A fórmula L vezes L, seno do ângulo compreendido dividido por 2. Lembrando que L representa os lados do triângulo. Então, 4 vezes o seno de 135 dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser igual a 4 vezes 4, 16. Seno de 135, temos de fazer redução ao primeiro quadrante. 135 graus acontece no segundo quadrante. No segundo quadrante, como nós já vimos, é 180 menos alfa. Para cair no 135, o alfa assume o valor 45 graus. O seno de 45 coincide com o seno de 135. Inclusive, o sinal vai ser o mesmo, porque tanto no primeiro quadrante quanto no segundo, o seno é positivo. Então, o seno de 135 corresponde com o seno de 45, tudo dividido por 2. 16 simplificou com 2, ficou 8. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 8 simplificou com 2, ficou 4. Raiz de 2 centímetros quadrados. Na letra C, nós temos o triângulo ABC, conhecemos dois lados e o ângulo compreendido. Esse símbolo representa o ângulo de 90 graus. Então, a área do triângulo vai ser igual a lado vezes o seno do ângulo compreendido dividido por 2. Então, vai ficar 7 vezes 5 vezes o seno de 90. O seno de 90 acontece lá em cima. Nós sabemos que o raio do ciclo trigonométrico é 1. O seno é representado pelo eixo y. Então, o seno de 90 é 1. 7 vezes 5, 35. Seno de 90 é 1, dividido por 2. 35 vezes 1 dá 35, dividido por 2 dá 17,5 centímetros quadrados. Na letra D, nós conhecemos o triângulo ABC, conhecemos dois lados do triângulo e o ângulo compreendido. Então, a área do triângulo vai ser igual a lado vezes o seno do ângulo compreendido dividido por 2. Então, vai ficar 4 vezes 5, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tudo dividido por 2. 4 vezes 5 dá 20, dividido por 2 dá 10, 4 vezes 5, 20. Deixei para simplificar depois. 4 vezes 5, 20, raiz de 3, 1 vezes 1 vezes 2, 2. Quando não tem nada embaixo, a gente considera como sendo 1. E vem o denominador 2. Tudo dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 20 dividido por 2 dá 10, raiz de 3 dividido por 2. 10 por 2 dá 5, raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí a correção dos exercícios
correção dos exercícios do número 22, A, B, C e D. Passando aí para o exercício 23. Dado o triângulo MNP abaixo, determine, na letra A, o valor do cosseno de alfa, utilizando a lei dos cossenos. Então, nós sabemos que a lei do cosseno fala que o lado ao quadrado corresponde ao quadrado de um lado, mais o quadrado do outro lado, menos 2 vezes o M pelo P, está representando os lados do quadrado, do triângulo, quer dizer, vezes o cosseno de alfa. Partimos sempre do lado oposto ao ângulo trabalhado. Então, o N foi representado por 2, então ficou 2 ao quadrado, né? Nós sabemos que os lados do triângulo recebem a mesma letra do vértice, só porque é minúsculo. Como aqui é N, o vértice N, logo nós temos esse lado que vai ser o Nzinho. Aqui nós temos o vértice P, então o lado oposto é Pzinho. Aqui nós temos o vértice M, o lado oposto é o M minúsculo. Partindo sempre, para utilizar a lei do cosseno, do lado oposto ao ângulo. Então, ficou N ao quadrado igual P ao quadrado mais M ao quadrado menos 2 vezes M vezes P vezes o cosseno de alfa. Substituindo os valores que a gente conhece na figura. Então, o valor de N é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. O valor de P é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais o valor de M, que é 4, vai ficar 4 ao quadrado, menos 2, vezes o valor de M, que é 4, vezes o valor de P, que é 3, vezes o cosseno do ângulo alfa. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 2 vezes 4 dá 8, vezes 3, 24, cosseno de alfa. Então, 4 é igual, 9 com 16 dá 25, menos 24 cosseno de alfa. Passando menos 24 para o primeiro membro, vai ficar 24 cosseno de alfa, que é igual a 25 menos 4. Então, cosseno de alfa é igual a 25 menos 4 dá 21, o 24 que estava multiplicando passou dividindo. Então, cosseno de alfa vai ser igual a 21 por 3 dá 7, 24 por 3 dá 8. Então, logo nós temos o cosseno de alfa, 7/8. Na letra B, o valor do seno de alfa utilizando a relação fundamental da trigonometria. Então, a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Matéria estudada anteriormente. Então, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno nós encontramos que é 7/8, então vai ficar 7/8 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa mais 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64, é igual a 1. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 49 sobre 64. Seno ao quadrado de alfa é igual. Então, o mínimo de comum entre 1 e 64 é 64. 64 por 1 dá 64, vezes 1, 64. 64 por 64 dá 1, vezes 49, 49. 64 menos 49, 15, sobre 64. Então, jogando radical dos dois lados, vai ficar seno de alfa igual a raiz quadrada de 15 sobre 64. Seno de alfa vai ser igual, 15 não tem raiz exata, fica indicado, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, logo nós temos que o seno de alfa, raiz quadrada de 15 sobre 8. Na letra C, pede a área do triângulo MNP. Nós sabemos que a área do triângulo é lado vezes o seno do ângulo compreendido dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser igual, um lado é 3, o outro lado é 4. Utilizamos esses dois lados devido ao ângulo alfa, que foi trabalhado. Então, nós temos dois lados conhecidos e o ângulo compreendido. Então, lado vezes seno do ângulo compreendido dividido por 2. Então, vai ficar 3, que é um lado, vezes 4, que é o outro lado, vezes o seno de alfa, que nós encontramos, que é raiz de 15 sobre 8, dividido por 2. 3 vezes 4 dá 12, raiz de 15, dividido por 8.
sobre 2. Aplicando a divisão de fração, nós sabemos que na divisão de fração escreve o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, 12 raiz de 15 sobre 8 vezes meio. 12 raiz de 15 vezes 1 dá 12 raiz de 15. 8 vezes 2 dá 16. Simplificando por 4, 12 por 4 dá 3. Então, ficou 3 raiz de 15 e 16 por 4 dá 4. Então, logo nós temos que a área do triângulo 3 raiz de 15 sobre 4 centímetros quadrados. E para finalizar, desenvolvendo o exercício 24. Um terreno triangular tem frente de 6 metros e 8 metros. Então, nós temos um terreno triangular. Essa frente mede 6 e essa outra frente mede 8 metros. Em ruas que formam entre si um ângulo de 65 graus. Então, aqui nós temos uma rua, aqui nós temos outra rua. E o ângulo formado entre essas duas ruas é de 65 graus. Qual é a área do terreno? Então, nós queremos identificar a área. Uma vez conhecendo dois lados e o ângulo compreendido, é só utilizar a fórmula pela razão seno. Quanto mede o terceiro lado do terreno? Então, nós queremos identificar a área do terreno, a área do triângulo, e depois identificar o lado A, que pede para calcular o terceiro lado do terreno. Aí foi dado que o seno de 65 é aproximadamente 0,9 e falou para utilizar a raiz de 19, aproximadamente 4,4. Então, primeiro nós vamos calcular a área. Lado vezes o seno do ângulo compreendido dividido por 2. Um lado é 6, o outro lado é 8. Seno de 65 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. O seno de 65 foi dado que é 0,9 dividido por 2. 48 simplificado por 2 dá 24 vezes 0,9. Então, a área do triângulo, ou a área do terreno, 21,6 metros quadrados. Para identificar o terceiro lado do triângulo, nós vamos ter de utilizar a lei do cosseno. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. A ao quadrado é igual, o B é 8, então vai ficar 8 ao quadrado, mais o valor de C, que é 6, vai ficar 6 ao quadrado, menos 2, vezes o valor de B, que é 8, vezes o valor de C, que é 6, vezes o cosseno do ângulo A, que é 65 graus, 0,44. A ao quadrado é igual a 64 mais 36, 2 vezes 8 dá 16, vezes 6, 96, vezes 0,44. A ao quadrado é igual a 64 mais 36 dá 100, menos 96 vezes 0,44, 42,24. Então, A ao quadrado é igual a 100 menos 42,24 dá 57,76. Jogando